A questão da mania talvez seja a mais confundida na bipolaridade, porque começa pelo nome, o nome é muito ruim. Mania fica parecendo que é aquela coisa leiga que a gente usa, que é, eu tenho mania de cutucar o meu olho. Né? Então, a própria palavra em si é ruim. Além disso, a palavra mania vem do grego loucura, que também não é uma palavra boa. Né? Aí você vai no dicionário e vê, não, mas tem a ver com loucura? Como assim? Então, toda palavra mania é ruim, por dizer isso. Mas o conjunto, é a fase médica, por assim dizer, de sintomas médicos melhor descrita ao longo dos milênios, na verdade. Porque a gente tem uma descrição de uma fase de mania, de alguém com a fase de mania, 2000 anos atrás. Exatamente do mesmo jeito que a gente descreve hoje em dia. Então, é algo muito fixo e bem claro por quê. O que é uma fase de mania? É uma fase de intensa ativação mental, no qual a pessoa vai, primeiro, tá com a energia muito aumentada, e a energia mental, ou seja, o pensamento fica muito rápido, muito acelerado na cabeça, pulando de um assunto para outro. Além disso, a pessoa vai ter uma inquietação física, vai estar com muita energia também no corpo. E ela pode ter uma redução da necessidade do sono. Quer dizer que ela dorme 3, 4 horas na noite, porém continua acelerado, continua com energia. E os impulsos todos estarão aumentados. Isso quer dizer que ela vai ficar mais impulsiva para comprar, então ela pode ter gastos muito maiores do que normalmente teria. Ela pode ficar com a libido, o desejo sexual muito aumentado, apesar disso só acontecer em 50% das pessoas. Então ela vai ter desejos sexuais que normalmente não teria, ficar mais desinibida, falar mais e mais rapidamente também. Pode ter impulsos para álcool e drogas que normalmente não teria, acelerar carro ou tudo que é inconsequente. Então a pessoa vai... Tem a ver com buscar riscos? Na verdade, isso tem a ver com excesso de dopamina. Então a mania é essencialmente um excesso de dopamina, onde que a pessoa vai ter muito mais atitudes nas quais ela não pensa, não mede as consequências possíveis. É o que a gente chama de um aumento de energia ou um aumento da atividade dirigida a questões potencialmente dolorosas, ou seja, jogar mais, sexo desprotegido ou a libido muito aumentada, compras excessivas ou gastos excessivos. E tudo isso não é da personalidade da pessoa. A pessoa não é assim. Ela simplesmente fica dessa maneira devido a uma alteração neurobiológica, que é basicamente o aumento da dopamina, o glutamato também sobe, por conta do transtorno bipolar. Quando isso é muito forte, essa ativação mental, a pessoa pode ter o que a gente chama de mania, que é a fase mais grave, mais clara da bipolaridade. Isso apenas quem tem transtorno bipolar tipo 1 faz essa fase mais grave. E quando faz essa fase mais grave, muitas pessoas pensam que o humor vai estar para cima, alegre, expansivo. Isso pode realmente acontecer. As pessoas realmente podem estar muito expansivas, muito alegres, falando muito, com vários planos, com várias ideias, muito otimistas. Mas, na maioria das vezes, o que você vai enxergar será irritabilidade. A pessoa fica muito irritada, diferentemente do que normalmente seria. Então, a gente já vê aí que mania é um quadro grave e que provavelmente trará inúmeros prejuízos na vida da pessoa. Porque provavelmente ela vai brigar com a família, vai brigar no trabalho, vai fazer gastos financeiros terríveis. Então é algo muito disruptivo na vida da pessoa. E por serem sintomas que se manifestam no pensamento, na emoção e no comportamento, muitas vezes as pessoas podem confundir achando que isso é porque a pessoa quer, que é falta de caráter, que ela está dessa maneira porque está querendo ficar dessa maneira, quando na verdade não é nada disso, isso é uma fase de mania. Assim que a pessoa sai dessa fase de mania, ela volta para a sua personalidade normal anteriormente, e aí, quando ela lembra disso, pode gerar um intenso sentimento de culpa, de arrependimento por tudo que aconteceu. Em alguns momentos, a pessoa pode não lembrar de nada do que aconteceu, porque o cérebro estava tão acelerado que não teve como lembrar. Só que 70% das pessoas que fazem essa fase de mania vão ter sintomas psicóticos.
ao mesmo tempo que essa mania. O que são os sintomas psicóticos? É quando a pessoa quebra com a realidade. Ou seja, ela pode ter delírio místico religioso. Ela começa a achar, por exemplo, que está conversando com Deus, ou que Deus tem uma mensagem para ela, que ela vai salvar todo mundo, que ela tem que ela tem poder de curar todo mundo. Isso é um delírio, o pensamento saiu da realidade. Também é correlacionado à fase da mania. 70% das pessoas, durante a fase de mania, tem sintoma psicótico, porque a pessoa vai subindo tanto, que sai da realidade. Ou a pessoa pode ficar muito grandiosa, falando que é a pessoa mais talentosa do mundo, que ela é a mais rica do mundo, que ela é a mais bonita do mundo. Também é um delírio, chama delírio de grandeza. Ou pode ter alucinações, que aí já é uma quebra com a realidade da sua percepção. Então ela ouve vozes, ela pode enxergar coisas que não estão ali, ou ela pode sentir coisas que não estão ali, como insetos na pele ou um intenso formigamento. Então, essa já é a mania psicótica, ou seja, é que a mania ficou tão grave que acabou quebrando com a realidade. Desconecta da realidade. A pessoa já não tem clareza se o que ela está percebendo é realidade ou não, né? Exatamente. Nossa, isso é uma coisa bastante intrigante, porque nós sabemos aí um caso recente, né? O caso do mendigo, que houve aquela situação bastante inusitada, diferente, rara, onde muitas pessoas defendem que a mulher envolvida ali, ela tinha um quadro de bipolaridade, talvez numa situação de mania e tudo. Com relação a esse caso, e ao que, lógico, não é uma análise clínica aqui, mas é uma percepção, o que você acha que pode ter acontecido ali? Na verdade, assim, eu não avaliei a pessoa, não posso ver a pessoa. A única coisa que eu vi até o momento foram recortes de jornais nos quais falaram, e eu também não vi esse laudo pericial, mas que falaram que o médico no laudo pericial falou que ela tinha transtorno bipolar e que estava justamente nessa mania psicótica. O que é perfeitamente possível de acontecer, onde que a pessoa entra em um estado de mania, onde que ela vai ficar fora da realidade ou com maior impulsividade e que ela vai começar a ter alucinações visuais e pode sim ter comportamentos que normalmente nunca teria fora daquele episódio ou fora daquele momento. Isso é importante de entender, porque existe muito estigma em relação à saúde mental, principalmente muito desconhecimento. É importante a gente refrear ou pelo menos tentar não julgar rapidamente demais quando você vê apenas um comportamento. Você não está sabendo a história toda. Você não sabe se aquela pessoa está consciente, se isso é a personalidade ou se ela está simplesmente doente, adoecida naquele momento e não respondendo por si. Porque o que acontece numa fase de mania psicótica é a pessoa quebra o juízo crítico da realidade. Ela não é mais capaz de julgar aquilo que é certo e que é errado. Por quê? Porque neurobiologicamente o cérebro alterou, a dopamina está extremamente alta e ela perde essa capacidade de julgar. Não é mais a personalidade da pessoa, não é a própria pessoa. E pelo que estavam nas notícias do jornal, foi exatamente isso que aconteceu, né? Um transtorno bipolar em mania com sintomas psicóticos, que infelizmente teve toda essa exposição negativa, né? Uma exposição terrível para a pessoa, né?